Agora, nós vamos começar a nossa segunda aula de culturas anuais. O assunto hoje é soja, né? Na aula passada, a gente falou sobre a importância das culturas anuais, tanto para a economia regional, como para a balança comercial, emprego e financeiro para o nosso país. Aí eu comentei, eu disse que as principais culturas, a principal, talvez, dentro dos grãos, seja a cultura da soja. Então, a nossa aula de hoje vai ser exatamente a cultura da soja, tá? Como cultura anual, talvez seja a principal, juntamente com milho, feijão. Nós ainda vamos falar de algodão, de mandioca, de trigo, nessas últimas aulas aí, e arroz, né? Que são as principais. Então, soja, milho, algodão, trigo, arroz, mandioca, feijão, são as principais aí culturas anuais que nós temos, e a ideia da nossa disciplina é isso, é abordar as principais culturas anuais de interesse agrícola e econômico para o nosso país, né? As mais importantes dela, né? Como eu disse, o feijão é a principal cultura familiar no Brasil hoje, quase que tudo é produzido pela agricultura familiar, feijão, no caso, estou dizendo. Enquanto que a soja e o milho são para predomina, né, as grandes empresas, as grandes propriedades, grandes grupos que dominam a produção de soja hoje no Brasil. Então, só relembrando, né, que após a aula, até por conta de todo o processo de baixar as aulas, baixar tudo, no prazo de 48 horas a matéria está disponível no site, a aula, né, gravada, e a avaliação também, né? Então, lembrem-se que toda aula, ao final de toda aula, a gente tem uma avaliação, são os testes, né? Espero que todos tenham feito da primeira aula, porque a nota é composta pela média de todos esses testes, né? Então, se pular algum, já vai prejudicar a média, tá? A bibliografia recomendada na disciplina é a do Paulo Castro, fala sobre a fisiologia dos principais cultivos anuais, tá? Caderno e lápis a gente recomenda que anotem, né? Como na aula online, seja igual na aula presencial, né? Que estejam aí na mão com a caneta e o papel para poder anotar todas as dúvidas que surgirem, tá? Pode perguntar durante a aula, quem preferir, pode perguntar por voz, né, acionando o microfone. Nesse momento, eu peço para que todos fiquem com o microfone desligado, para não ter nenhuma interferência, mas pode perguntar, caso alguém prefira falar, pode desbloquear o microfone e fazer uma pergunta, ou então joga lá no chat, né? Eu fico com o chat aberto aqui na lateral e a gente vai respondendo durante as aulas. Quem quiser perguntar depois pelo e-mail, quem tiver alguma dúvida, depois a gente faz um chat logo após a aula, tá? E também o material complementar. Leiam, né? A gente encaminha junto com a matéria, junto com o exercício, tem um material complementar para reforçar o aprendizado da sala de aula, ok? Então vamos lá então falar da soja. O Brasil hoje, né, pelos dados da ONU, da FAO, né, que faz todo o levantamento da produção mundial de todas as culturas, né, o Brasil esse ano retoma o primeiro lugar na produção de retorna ao primeiro lugar na produção de soja mundial, tá? Com 36%. Sempre ficava naquela disputa Brasil, Estados Unidos, e esse ano nós deixamos os Estados Unidos para trás e vamos produzir aí 36% da soja mundial,
vem aqui do Brasil, tá? Seguido pelos Estados Unidos, 29%, e os nossos irmãos argentinos, que vão produzir aí 16% da soja do mundo, tá? Seguido pela China, Paraguai e todos os outros somados dão 12%. Então, para nós, está aí a importância da soja, né? Tanto para o nosso país como para o mundo, a importância dessa cultura. No Brasil hoje, a estimativa da Conab, a última estimativa, né, de fevereiro, é que nós vamos produzir 123 milhões de toneladas, né? Aqui está 1.000 toneladas, então são 123 milhões de toneladas de grão de soja. É uma produção elevadíssima, né? Uma área de 36,8 milhões de hectares, né? É a principal cultura, é a maior área de cultura que nós temos hoje no Brasil, é a área de soja, né? Então, por isso a importância tanto para o mercado de implementos, para o mercado de defensivos agrícolas, mercado de semente, é uma grande fatia da agricultura brasileira é a soja, né? A gente sabe aí os esforços das empresas, das multinacionais para estar atendendo o nosso país com com a produção nacional, com essa área, né? 36 milhões, para a gente ter uma base aqui na nossa região, a principal cultura é a cana, nós temos 9 milhões no país, nós temos 9 milhões de hectares de cana, né? Olha a diferença, contra 36 milhões de hectares de soja. Então, quando a gente vai lá, aqui é um mar de cana, cana só são 9 milhões. E soja 36, 37 milhões de hectares, tá? Aqui no mapa do Brasil, vocês verem os estados que estão com esse verde mais escuro, são os principais produtores, né? Que produzem aí sozinho, cada um mais de 20 milhões de toneladas. Então, só esses 4 estados, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás e Mato Grosso, produzem por volta de 80 milhões de toneladas, né? Então, quase que boa parte vem desses 4 estados aqui, seguido por essas áreas de verde um pouco mais claro e pela essa região em cinza aqui, Amazônia, Acre e Nordeste não tem produção de soja ainda, ok? A produtividade média no Brasil, estimada para essa safra de 2020, é de 3.300 quilos por hectare, né? 3 toneladas, 0,3 hectares, tonelada por hectare de soja, né? A gente vê uma variação de ano a ano, isso aqui são fatores climáticos, né? Boa parte da explicação dessa variação de um ano para outro são motivos climáticos, tá ok? Que a soja é muito dependente do clima, a gente vai falar sobre isso durante a aula. Então, a agenda da aula de hoje, a gente vai passar desde a origem da soja, a gente vai falar bastante sobre os estágios da soja, né, que são reprodutivo e vegetativo, vamos ver as partes da planta, vamos falar da germinação, né, voltar um pouquinho e falar dos 2 estágios principais da cana, da soja, e vamos terminar aí falando um pouco da matéria seca produzida pela cultura, tá? A origem da soja. A soja ela é uma planta, a origem dela, o que quer dizer origem? Origem quer dizer aquele local, o centro de origem de uma cultura é onde aquela cultura nasce de forma espontânea, né? Aonde é o centro de origem, onde ela se iniciou, aonde que ela foi pela primeira vez descoberta, né? Ou seja, o ponto aonde se originou, aonde é o habitat natural da soja, no caso, é lá na China. Estima-se aí, calcula-se que mais ou menos 5.000 anos atrás que foi identificada a primeira soja, né? A primeira planta de soja no mundo, tá? Há 3.000 anos atrás, começaram-se a fazer a domesticação, ou seja, o plantio, o cultivo, né? E no século XVIII, nos anos de 1700, começaram a utilizar a soja como alimento. Já no século XX, né, a partir de 1900,
começou-se a utilizar a soja com outras funções, né? Como ração, óleo de soja, e por ser uma proteína animal de baixo custo, né? Então, a partir do século XX que começa-se a outra utilização. E a gente vê que hoje a soja está presente em vários alimentos, né? Se pegarem aqueles salgadinhos, chips, se pegar manteiga, se pegar diversos alimentos, a gente vê, tem sucos que é de soja, mesmo sendo lá sabor laranja, a gente vê, procurar na embalagem que é soja, né? Por quê? Soja funciona como se fosse um enchimento, além de ter proteína, um enchimento barato, né? Então, lá na manteiga, tem uma parte que é gordura, uma parte é soja, né? Suco, tem suco, que é soja, aqueles salgadinhos, chips de queijo, tem soja, né? E muitas delas, soja cultivada no Brasil hoje, soja transgênica é muito cultivada, tá? Vocês estão vendo minha apresentação normal aí? Tá? Que aqui para mim saiu. Tá bom, obrigado. O pessoal respondeu aí, tá ok. Então vamos lá. Então aqui a gente vê, ó, originou na China, depois Coreia, ou seja, ficou nessa região aqui um bom tempo. Olha lá, China, Coreia, Japão. Aí, ó, só lá em 1700 que subiu para a Europa, né? Ficou um tempo aqui, ó, rodando essa região o sul da Ásia, ficou nessa região aqui um bom tempo. Depois que foi para a Europa, subiu em Inglaterra, veio para os Estados Unidos em 1800, aí que desceu, foi descendo as Américas, Caribe, México, né? E chegou aqui no Brasil em 1882, ou seja, olha o tempo, né, que levou para sair aqui da região do centro de origem e chegar no Brasil em 1882. Chegou na Bahia, primeiro registro de plantio de soja no Brasil foi na Bahia. Logo depois, 10 anos depois, o IAC de Campinas começou a fazer trabalhos com a soja, trouxe cultivares, né, mais de 50 cultivares plantados mundialmente, e foi introduzindo no Brasil, a partir de então, outras cultivares, né, que começou-se assim o processo de melhoramento e conhecimento de qual variedade se adaptava, qual cultivar se adaptava melhor ao nosso país. 1914 foi para o sul, Rio Grande do Sul, e aí na década de 70 e 80 começou os plantios que hoje se tornariam os mais importantes, né, do nosso país, que é o Mato Grosso e Goiás, que é onde a cultura se adaptou muito bem, as cultivares desenvolvidas no Brasil se adaptaram muito bem a essa região central do Brasil, com áreas bem planas, bem favoráveis ao plantio de soja, né? E em 1995 chegou a soja transgênica no Brasil e em 2005 foi liberado o cultivo, né, de soja transgênica pelo Ministério da Agricultura após todos os testes de segurança. Foi a soja resistente ao Roundup, né, uma soja exclusiva da Monsanto, aonde toda cultura tem que estar no limpo, toda cultura tem que ser cultivada sem mato, né? Sem planta daninha, para não haver competição. Então, o que é a soja transgênica? Essa que foi liberada logo em 2005, ela permitia a aplicação do glifosato e sem matar a soja. Ou seja, o glifosato ele tem um amplo espectro de controle de várias plantas daninhas. Então, você aplica o glifosato sobre a soja, né? Sem fazer nenhum tipo de seleção entre planta daninha e soja, você pode aplicar em área total e aonde a planta daninha vai ser morta e a soja não vai sofrer nenhuma consequência, tá? Então, para falar da soja, vamos falar alguns conceitos básicos sobre a cultura. Antes disso, eu quero diferenciar, né? Porque muitas vezes eu vou estar falando de crescimento e desenvolvimento. A gente, talvez, por hábito, a gente fala esses dois termos como se fossem sinônimos, mas não são.
Crescimento quer dizer o acúmulo, o aumento da planta, por exemplo, né? O acúmulo de matéria seca na planta seria crescimento. E desenvolvimento seriam aqueles estágios, ou seja, ela passou do estágio de germinação para crescimento, então ela teve um desenvolvimento, ela passou da fase de vegetação para floração, então ela teve um desenvolvimento. Se for comparar com nós seres humanos, né, vamos falar assim, o crescimento é quando a gente está crescendo de tamanho, a criança está crescendo, isso é um crescimento. Agora, quando a criança passa do estágio de criança para adulto, de adolescente para adulto, então ela teve um desenvolvimento. Então, no decorrer da disciplina, eu vou usar muito a palavra crescimento ou desenvolvimento. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, ela está mudando de estágio fenológico. E crescimento é somente o crescimento e acúmulo de matéria seca. O que é essa matéria seca que eu estou falando? É tudo que não é umidade, tudo que não é água é matéria seca, né? Todas as plantas têm uma quantidade grande de água, então a matéria seca é tudo que não é, principalmente a fibra, né? Tudo que não é água, principalmente fibra é o que a planta é composta, né? Os vasos de xilema, a casca externa da planta, são todas fibras que compõem a matéria seca, assim como os nutrientes, né? Minerais que a planta absorve, são os nutrientes e os outros compostos minerais faz parte da matéria seca, tá? A gente vê nesse gráfico aqui, ó, que, obviamente, conforme os dias vão passando após a emergência, o acúmulo de matéria seca vai se elevando, né? É óbvio isso, no decorrer dos dias vai aumentando o acúmulo de matéria seca, ou seja, a planta vai aumentando de tamanho e com isso vai ganhando cada vez mais fibra, vai aumentando seu conteúdo de nutrientes e aumentando o teor de matéria seca, tá? A matéria seca, ela vem lá na fotossíntese, né? Quando faz o processo de fotossíntese com o sol, né? O CO2 mais água da planta com a luz, a fotossíntese transforma nos carboidratos e oxigênio, né? Então, isso aí estimula, a fotossíntese realiza todo o metabolismo da planta, onde a planta vai crescer, vai multiplicar e aumentar o tamanho das células, e isso é ganho de matéria seca, tá? Cada célula tem sua parede celular, que é a celulose, então o aumento das células aumenta a celulose, aumenta a matéria seca e por aí vai, né? Então, quanto mais fotossíntese, maior o acúmulo de matéria seca. E quanto mais matéria seca, mais produtividade, né? Então, por que eu estou dizendo da fotossíntese? É que a fotossíntese é quem promove o acúmulo de matéria seca e, consequentemente, o aumento da produtividade, tá? Certo? Qualquer dúvida, vocês vão me chamando aí, tá ok? Potencial produtivo. O que que nós temos de... Bom, o que nós temos... O que define a produtividade da cultura, né? A genética. Cada cultivar tem seu potencial genético, né? De produção. Porém, esse potencial genético, ele só é expresso se ele tiver no ambiente correto, né? Se a cultivar estiver plantado no local correto, que vai expressar todo o seu potencial de produção, né? Se ela tem capacidade de produzir 3.000 quilos por hectare, ela tem que estar no lugar certo. Se ela estiver no ambiente errado, ela com certeza não vai expressar o seu potencial de produção, tá? Então, cada cultivar tem a sua região ideal para ser plantada, para poder expressar todo o seu potencial de produção, tá? Então, além dela estar na região adequada, tem que ter todas as práticas de manejo, ou seja, adubação, os tratos culturais, controles de praga e doença, tem que ser feito para que a planta possa expressar todo o seu potencial produtivo.
Falando já das características das plantas, quando vocês forem verem cultivar, leis sobre soja, vocês vão ver bastante esses dois termos aqui, que a soja tem plantas, tem cultivares de hábito de crescimento determinado e hábitos de crescimento indeterminado. O que que quer dizer isso? Que plantas de hábito determinado, ela cessa o crescimento logo após o florescimento. Ou seja, ela, quando começa a florescer, ela interrompe o seu crescimento, ela não cresce mais, ela chega no ponto onde ela interrompe o crescimento e passa a florescer, ou seja, daquele ponto ela não cresce mais. As plantas, as cultivares de hábito indeterminado, elas continuam crescendo após o florescimento, ou seja, junto com o florescimento, ela ainda possui a característica de vegetar, de crescer, né? Então, plantas de hábito indeterminado continuam crescendo sempre, né? Elas não cessam o seu crescimento. E as plantas de hábito determinado atingem um certo tamanho, ela começa a produzir flor e cessa o crescimento naquele ponto aonde ela está, ou seja, ela não ganha mais altura, não ganha mais ramos, não ganha mais vagens, nem mais flor, ou seja, ela já atingiu o seu máximo crescimento. Outra característica é que as de hábito indeterminado, elas começam a florescer da base da planta e vão subindo no caule, né? E a de hábito determinado, elas começam geralmente aqui no terceiro, geralmente não, no terceiro, na terceira axila, no terceiro ramo, e daqui se distribui igual por toda a planta. Ela sobe e desce. Então, as de hábito determinado, elas param o crescimento e florescem de maneira igual, né? E as de hábito indeterminado, ela continua crescendo e começa a florescer na base, sentido o ápice da planta. Portanto, essa aqui nós vamos ter vagens, né? Porque cada flor vai gerar uma vagem que vai gerar o grão. Então, aqui nas plantas de crescimento indeterminado, nós vamos ter vagens maduras e vagens verdes, enquanto que na de crescimento determinado, nós vamos ter a maturação dos grãos por completo na planta. Então, gera aquela pergunta, né? Mas então, qual que é a vantagem do indeterminado com relação ao determinado? Hoje, muitos produtores não é uma técnica antiga, né? A presença, né, a liberação de plantas de cultivares de hábito indeterminado é algo relativamente novo na cultura no Brasil. E qual que é a vantagem da de hábito indeterminado? Ela permite maior flexibilidade ao produtor com relação à época de plantio. Ou seja, se acontece algum imprevisto no clima, deixou de chover, ou deixou de fazer a temperatura ideal para a planta, ela vai continuar crescendo após aquele período ou seja, ela consegue esperar o clima favorecer para ela crescer. As plantas, então, caso ocorra algum atraso do clima, né, a planta vai continuar crescendo, sendo que as de hábito determinado, se ocorrer algum imprevisto no clima, de temperatura ou de chuva, ela atingiu o período dela de crescimento, né, de vegetação, ela vai interromper. Então, muitas vezes pode deixar a planta num tamanho inferior, plantas baixas, né, que não atinge todo o seu potencial de crescimento. Então, as de hábito indeterminado tem outra característica que ela a tendência dela é não acamar, não tombar. Então, muitos produtores estão preferindo cultivares de hábitos de crescimento indeterminado por conta disso, de, de ter maior flexibilidade de período de plantio, tá? O fotoperíodo é algo fundamental. O que rege a cultura da soja com relação
a produção de grãos e vagens, né? É o fotoperíodo. O que é o fotoperíodo? Foto é luz, período é o tempo de luz, né? Então, foto, tempo. Então, tempo de luz, fotoperíodo, fotoperiodismo. É o que controla a cultura da soja. Ou seja, a soja é uma planta que gosta de dias curtos. O que quer dizer dias curtos? Das 24 horas do dia, ela tem mais período de escuro, né? Então, vamos falar das 24 horas do dia, pode ter aí 13 horas de escuro e 11 horas de claro. Então, a planta da soja é uma planta que prefere dias curtos, né? E quando o dia começa a ficar mais curto, né? Quando eu digo dia ficar mais curto, eu estou dizendo que a noite fica mais longa, o período escuro fica mais longo. Então, quando esse período de escuro começa a ficar mais longo, a soja começa a florescer, né? Então, diminui o período dia e aumenta o período noite, a planta de soja começa a florescer. Então, isso é de extrema importância, porque um país como o nosso, que tem uma grande extensão, nós temos estados que estão próximos à linha do Equador e estados que estão abaixo dos trópicos, então nós temos uma diferença muito grande de fotoperíodo no Brasil, no nosso país. Então, as cultivares são extremamente adaptadas para cada região do Brasil, né? Esse gráfico aqui mostra o seguinte, olha, tá vendo essa linha azul? Essa linha azul é a linha do Equador. Imagina que aqui é o globo terrestre, né? O quadro inteiro aqui é um globo, é o mundo. E aqui essa linha azul é a linha do Equador, ou seja, aquela que divide a Terra bem ao centro. Quanto mais a gente for descendo em latitude, aqui, ó, 24, 45 e 60, que é a última linha. Quanto mais a gente for descendo, veja aqui, ó, 10 horas de luz contra 14, né? Então, ó, se eu tenho 10 horas de luz, eu tenho 14 horas de escuro, né? Que eu estou vendo por aqui, ó, 10 horas de luz. Então, eu tenho 14 horas de escuro. Isso, a planta, tudo que ela quer. A soja, ela quer dias mais curtos e noites mais longas, né? E o Brasil? O Brasil está em que faixa? O Brasil está logo aqui, entre essa faixa verde e essa faixa alaranjada. Então, nós estamos nessa região aqui. Então, ó, nós temos períodos que têm menos do que 12 horas de luz. E isso, então, vamos falar assim, então, o Brasil é sempre favorável? Não, porque na fase de crescimento, a planta precisa de sol. Então, o que acontece? Quando a gente planta a soja aqui em outubro, olha que interessante. Por que a gente planta aqui no estado de São Paulo? O período de plantio de soja é outubro. Então, veja por quê. Nós estamos aqui entre essas duas linhas. Então, ó, aqui está o período de bastante claro, ou seja, a planta precisa de luz. Lembra que eu falei da fotossíntese, que precisa do sol para fazer fotossíntese para ganhar matéria seca? Então, aqui, a planta precisa de luz para crescer, acumular matéria seca. E a luz começa a cair, lá por volta de 100 dias, 120 dias, que é o ciclo da soja, a luz começa a cair. Então, a luz, o período de luz começa a cair e aumentar o período de noite. Então, nesse período aqui, que a planta começa o florescimento. Então, ó, a gente planta quando tem bastante sol, bastante luz aumentando, e quando começa a cair, a planta começa a florescer, que vai culminar aqui nessa época aqui de janeiro, a colheita, ok? No final do ano, dezembro, a colheita. Então, a gente precisa de sol para a planta crescer e escuro para a planta florescer, tá? Então, o fotoperíodo é o que controla, é o que rege a cultura da soja. A região que nós vamos plantar, cultivar que nós vamos colher, vem por conta de fotoperíodo, tá? Maturação fisiológica. O que é a maturação fisiológica?
Maturação fisiológica é o momento que a planta para de crescer e começa a perder umidade, que a planta de soja, para a gente colher, o ideal é que esteja aí por volta de 13 a 15% o teor de água do grão, né? E na fase de crescimento, na fase de maturação, na fase de crescimento, o grão fica por volta de 60% de água. Nessa fase onde ela está com o grau de maturação, ela está aí por volta, quando ela atinge a maturidade fisiológica, ela está por volta de 45% de água. E nós temos que deixar, aí, atingiu a maturação, né, uma pergunta, atingiu a maturação fisiológica, já está na hora de colher? Não, ainda tem que esperar aí por volta de 5 a 10 dias, para que ela chegue a 13, 15%, que é o teor de água ideal para ser colhida, tá? Abaixo de 13%, o grão fica muito quebradiço, a vagem se abre muito fácil, tem muita perda, e acima de 15%, a planta verde, a colheitadeira, a colhedora, tem dificuldade de colher, de arrancar a vagem do pé, se a planta está verde, também causa muito dano, tá? Outro motivo que tem que esperar perder água é porque o custo, né, a soja é vendida, comercializada com um padrão de umidade por volta de 15. Se eu colho com 30, eu tenho que secar, né? Isso me dá um alto custo no armazém para eu atingir a temperatura, a umidade, o teor de água do grão. Para eu baixar de 30 para 15, eu tenho que deixar um bom tempo no armazém secando. Isso é muito caro, é muito oneroso. Então, quando atinge a maturidade, a maturação fisiológica, a planta fica aí por volta de mais 7, 10 dias no campo para ir baixando essa umidade, ok? O ciclo da soja, nós temos cultivares precoce, médio e tardio. O que é o ciclo? É o dias, o intervalo entre o plantio e a maturação fisiológica, né? A planta atinge o ponto de colheita. Então, cultivares precoces tem aí por volta de 100 dias de ciclo, médio 130 e tardio 160. Então, o ciclo da soja, ela fica para nós entre 100 e 160 dias, dependendo da cultivar e da região, tá? Tem um cálculo de maturação relativa que, para que serve esse cálculo de maturação relativa? Para a gente conhecer a região ideal para ser plantada aquela cultivar. Então, quando tem uma cultivar, ela vem com esse resultado, esse índice, esse valor de maturação relativa, né? Então, para que isso é importante? Para eu saber a região que aquela cultivar é recomendada. Como é que eu faço esse cálculo de maturação relativa? Eu pego uma cultivar que já tem o RM, né? O RM é a sigla em inglês de maturação relativa. Então, eu pego uma cultivar que já tem um RM definido, que aqui eu chamei de cultivar A, então eu tenho o RM conhecido dessa cultivar. E faço uma regrinha de 3, ou seja, cultivo isso aqui é as empresas que produzem a cultivar que vão fazer para nós, né? Então, ó, eu tenho uma cultivar conhecida, que ela tem um ciclo de 120 dias e eu tenho o RM dela. Eu planto essa cultivar nova e vejo qual o ciclo dela. Por exemplo, 105 dias, aí eu vou ter o RM. Essa aqui, de 120 dias, tem o RM7, a minha de 105 dias, qual que é o meu RM? Eu faço uma regrinha de 3, né? Então, ó, o RM de 7 deu 120 dias. Então, com 105 dias, meu RM é X. Eu faço a regrinha de 3, né? 7 vezes 105 dividido por 120, me deu um RM de 6,1. Aí eu falo, para que serve esse RM de 6,1? Lembra que eu disse que o fotoperíodo é o principal para a cultura da soja? E o Brasil, com a extensão do nosso país, nós temos latitudes de zero, que é da linha do Equador, até latitude de 30 graus, que está lá no sul do país. Então, a cultivar daqui dessa região próxima ao Equador não é a mesma cultivar dessa região aqui mais para o sul.
né? Então, o que que eu faço? Esse RM de 6,1 que eu calculei aqui, para onde essa cultivar ela vai ser recomendada com esse grau de maturação dela? 6,1 está aqui. Então, uma cultivar de RM 6,1 é indicada para essa região. Veja aqui, ó, estado de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até a metade do estado do Rio Grande do Sul, tá? Então, o Brasil, né, fez o pessoal da soja, né, da pesquisa, de cultivares, eles dividiram o Brasil em três regiões, né, de grupos de maturidade e 6 graus, 6 grupos e 3 regiões. O que que quer dizer, então? Essa região aqui, ela tem as características semelhantes, né, entre essas duas linhas, entre 10 e 20 de latitude, ela tem as características semelhantes que nos permite considerar que a mesma cultivar se dê bem em todos esses estados, em toda essa região, e assim sucessivamente. Nessa região aqui, entre 20 e 30 de latitude, a gente tem esses graus de maturidade que as cultivares se adaptam a essa região, tá? Então, isso é chamado zona de maturação, aqui são as zonas de maturação, e aqui nós temos os grupos de maturidade que cada cultivar tem, tá? Então, nesse cálculo que nós fizemos aqui, por exemplo, um grau de maturidade, de maturação relativa de 6,1, ela se adapta bem a essa região aqui, ó, em Piracicaba, aqui pode plantar no Paraná, tá? Aqui, ó, uma soja de grau de maturação 6,2, sendo semeada em 5 de novembro, ela atinge, um exemplo, né? Ela atinge todo o grau de maturação necessário para essa região, para esse produtor, tá? Aí vocês vem aquela pergunta, né? Mas como eu vou saber qual o grau de maturação eu tenho que fazer, quando eu tenho que plantar na minha época? Não, cada cultivar, ela já vem, né? Eu pus um exemplo aqui de um catálogo de uma cultivar, BRS 284, como exemplo, né? Então, vejam que aqui, ó, já vem um mapa definido de quais regiões essa. Veja aqui, ó, estado de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Então, já me vem classificado, né? Estou dando um zoom aqui, ó. Já me vem classificado para cada região qual é a época de plantio dessa cultivar. Nem você vê aqui, ó, na região, aqui, ó, eu cortei uma parte. A região, vamos pôr aqui, região 102. A região 102 está aqui. Quando é o meu plantio preferencial? Época de semeadura. O verde é a melhor época. O amarelo, ela ainda tolera ser plantado. E o vermelho, aonde não, o período onde não pode ser plantado. Então, você pegar aqui nessa região 301, por exemplo, aqui no Mato Grosso, essa cultivar, ela pode ser plantada nessa região onde está essa coloração verde clara, que é a região 301. Então, você vem aqui, ó, região 301. O plantio preferencial é de 5 de outubro a 10 de novembro, tá? Pode ser um pouquinho antecipado, pode ser um pouquinho atrasado, mas o ideal é que seja plantado essa cultivar do nosso exemplo para a região 301 do Mato Grosso em dia exato para ser plantado. Por quê? Por conta do fotoperíodo, por conta da umidade, tá? Então, cada cultivar tem a sua data exata para ser plantado de acordo com a zona agrícola da região, ok? O que pode influenciar no desenvolvimento da soja, né? Na germinação e no desenvolvimento da soja? Temperaturas, estresses ambientais, né? Fatores ambientais é o que pode dar interferência na cultura da soja, tanto na germinação quanto no crescimento. E, vamos dizer, já plantado no local ideal, na região ideal, feito tudo conforme
a data e a região que a cultivar manda, o que mais pode dar errado? Temperaturas elevadas ou muito baixas é um problema para a cultura da soja. Temperatura muito baixa, ela inibe o crescimento, ela mantém a alta umidade da planta, ocasionando muito atraso na colheita, temperaturas baixas. Temperaturas elevadas, ela reduz também a taxa de crescimento, a planta floresce antes da época, atrapalha a floração, prejudica a floração, diminui a retenção das vagens, tem uma maturação antes da época, provoca muitos danos na colheita e diminui a qualidade no caso de sementes. Então, qual que é a faixa ideal para a soja? É entre 20 e 30. Abaixo de 20 acontece prejuízos. Acima de 30 acontece prejuízos também. Então, a soja é uma cultura, por isso que ela tem que ser plantada, cultivada conforme é, o detentor daquela semente, né, a empresa que produziu aquela semente, recomenda, tá? Então, além de temperatura, a umidade e muito período nublado também prejudica a cultura da soja. Outro fator importante na cultura da soja é a densidade de plantio. O que quer dizer densidade de plantio? É o número de plantas por hectare, né? Aqui a gente vê, ó, nessa foto, um plantio com menor densidade, menos plantas por hectare, aqui um intermediário, e aqui mais plantas, uma maior densidade, mais plantas por hectare, tá? Se planta com alta densidade, ou seja, acima do que é recomendado, vamos falar, por exemplo, o detentor da semente recomenda que seja plantado 250 mil plantas por hectare. Se você plantar mais, o que acontece? As plantas têm uma tendência a crescer mais. Por que crescer mais? Em busca de luz. A competição entre as plantas é muito grande, então a tendência é que a planta cresça mais e para buscar luz, para buscar é, a competição por luz. Ela crescendo mais, ela ramifica menos. E qual que é o problema de ramificar menos? Cada ramo produz uma vagem. Se eu tenho, e cada vagem produz as sementes. Então, ora, se eu tenho menor ramificação, eu vou ter menos vagens. Tendo menos vagens, eu vou ter menos sementes. Tendo menos sementes, a minha produção, eu tenho menos grãos e a minha produtividade está comprometido, tá? Além de a planta ficar com diâmetro de caule mais fino, o que provoca acamamento e é prejudicial na colheita, tá? E maior inserção da primeira vagem, que também é prejudicial à planta, à produtividade, ok? Então, aí, novamente, eu vou dizer, como eu vou saber qual a densidade que eu tenho que plantar a minha cultura da soja? Eu tenho que seguir as recomendações do detentor daquela semente, da empresa produtora daquela semente. Então, já vem na recomendação daquela semente, né? Vamos falar na bula daquela semente, já vem a densidade que eu tenho que plantar. Por exemplo, aqui, ó, plantas por metro por fileira, considerando o espaçamento de 45 centímetros. Então, ó, dependendo da altitude, por quê? Por conta do clima, né? A altitude interfere altamente no clima. Então, vamos considerar aqui no estado de São Paulo, até 500 metros de altitude na região de São Paulo, eu tenho que pôr de 18 a 20 sementes por metro de fileira, né? Ó, espaçamento entre fileiras, 45. Então, eu estou falando espaçamento entre plantas. Vamos considerar um espaçamento, se eu considerar 20 plantas por metro linear, eu estou falando um espaçamento de 5 centímetros entre uma planta e outra. Deixa eu só responder uma pergunta. O João Minatel perguntou se fizer o plantio com alta densidade, eu posso fazer uma poda na planta? Não, fazer poda na planta não. Eu entendi, né? Tem lógica a sua pergunta, se fizesse uma poda, né? Que o João está perguntando,
se fizesse uma poda na planta, se compensaria essa alta densidade, né? Eu diminuiria a densidade. Poderia diminuir, porém, é inviável, né? Poderia não, diminuiria a densidade. Sim, a lógica sua tem razão. Mas essa prática, operacionalmente, a gente não consegue fazer essa poda, né? Então, é inviável de maneira operacional. A gente diminuiria a densidade, sim, mas operacionalmente isso não tem como ser feito, tá? Então, a gente vê, vamos fazer um cálculo, né? Tem uma tabela aqui, ó, se eu mostrar, ó, 20 plantas, 18 plantas por metro de fileira. Olha aqui, ó, no espaçamento de 45, 18 plantas por metro, no espaçamento de 45, ó, eu tenho 400 mil plantas por hectare, tá? Então, qual que é a importância do espaçamento? É exatamente a população de plantas, né? Se eu tiver, olha aqui, ó, 10 plantas por metro, ou seja, uma planta a cada 10 centímetros, né? O espaçamento entre plantas de 10 centímetros e entre linhas de 40 centímetros, eu vou ter 200 mil plantas num hectare. E olha, se eu tiver 18 plantas por metro no espaçamento de 40 centímetros, eu vou ter 450 mil plantas por hectare, tá? Então, a densidade de plantio, a densidade, a população de plantas por hectare, eu controlo através do espaçamento entre plantas e do espaçamento entre fileiras. E eu tenho que seguir isso de acordo com o que o produtor da semente, a empresa que está me vendendo a semente, me recomenda através das suas recomendações de cultivo daquela cultivar, tá? Então, época de plantio, nós falamos que é fundamental o fotoperíodo, umidade do solo, falamos aqui da densidade de plantio e a época de plantio, tá? Que nós vimos lá que também cada cultivar tem a sua recomendação, para cada estado tem a sua recomendação de época de plantio, tá ok? Então, são os 3 fatores principais para germinação e desenvolvimento da soja. Além, né, das recomendações, do próprio produtor da semente, é a, a época de plantio, a densidade de plantio e a umidade do solo. Tem alguém querendo falar alguma coisa? Que está o microfone aberto aí. Acho que é do Eduardo. Tem alguma dúvida aí, Eduardo? Se tiver, eu ia pedir, se não for, para deixar o microfone travado, tá? Porque às vezes dá eco aqui para mim e acionar o microfone quando tiver alguma dúvida. Tá ok? Então vamos continuando aí. Então aqui, ó, pus um outro exemplo de outra cultivar, né? A BRS 1003 e Pro. Só um exemplo de uma recomendação. Está aqui para cada região a sua recomendação de plantio. Tá ok? Por conta de fotoperíodo e por conta da época de chuva, né? A gente vê aqui, ó, região 203, a gente vem aqui, ó, região 203. Pega aqui, ó, estado de São Paulo, nessa região 203. Essa outra região onde está em branco não é recomendável que se plante essa cultura, essa cultivar, tá? Então aqui, ó, na região 203 do estado de São Paulo, a gente vê aqui, ó, região 203, a época de plantio, o dia de plantio é em 10 de outubro, tá? Porque desse modo aproveita todo a umidade da região, todo o histórico de chuva e todo o fotoperíodo que é recomendado para cultivar, tá? Quais os principais prejuízos se eu plantar fora de época, né? Primeiro, a chuva, que no período mais importante não vai ter, né? Vai ter deficiência hídrica, percevejos que vão atacar e a ferrugem asiática. Por que os percevejos? Percevejos, eles vão acompanhando as culturas verdes, né? Quando eu planto atrasado com relação ao meu vizinho, o, o meu vizinho vai ter já a lavoura verde dele e
a sua ainda não está verde. Então, imagina assim, quando a dele estiver ficando madura, a sua ainda vai estar verde. O que vai acontecer com os percevejos? Já vai estar numa alta população no seu vizinho, vai migrar para a sua área. Então, já vai ter uma alta população de percevejo na área que está verde próxima à sua, e quando a sua ficar verde, vai receber toda essa carga de percevejo. O percevejo é prejudicial à cultura da soja. Assim como a mesma lógica é para a ferrugem asiática, que é uma doença muito importante na soja, uma doença que todo ano a cultura tem, ela vem subindo da região sul e vai subindo, contaminando todas as lavouras de soja, né? Então, seria a mesma lógica que eu disse do perceber. Se você planta após o seu vizinho, quando a lavoura do seu vizinho já estiver no madura, né, já estiver secando, o fungo quer a planta verde, então todo o fungo vai para a sua região, vai para a sua lavoura, para a sua propriedade. Então, o que acontece? A carga de fungo já está muito alta, porque ela já veio subindo, ela já estava toda no seu vizinho, vai aumentando a quantidade de ferrugem. E aí, se você planta tardio, a sua lavoura vai estar mais verde do que as outras. Então, os fungos vão migrar toda para a sua lavoura. E com isso, a quantidade de fungo que vai ter vai ser muito grande, tá? Na sua lavoura. Porque quando você planta junto com os demais, a carga de fungo é distribuída entre todas as propriedades. Se você planta tardio, toda aquele inóculo, aquela fonte da doença que estava nos seus vizinhos vão para a sua propriedade, tá? E o déficit hídrico, né? Se você planta tardiamente, corre o risco. É o motivo de talvez maior perda na semeadura atrasada, é por falta de água, tá? Porque tem cada período, cada estágio de desenvolvimento tem a sua necessidade de água. Se você planta tardio, quando chegar aqui nessa fase que nós vamos ver entre R1 e R5, que é quando a planta precisa de mais água, ela não vai ter. Então, o maior prejuízo, talvez, né, do plantio tardio da soja, seja exatamente o déficit hídrico, ou seja, a falta d'água, tá? Tranquilo até aí, pessoal? Todos aí estão vendo a apresentação? Está sendo reproduzida por aí? Sim, então, obrigado, Paulo, Rogério. Então, vamos continuar. Característica da planta, como que é a planta da soja, né? Tem uma pergunta aqui, eu já respondi. Está aqui, estou dando uma olhada no site aqui, todos, tá ok, que responderam sim aí, obrigado. Então vamos lá. Características da planta, parte das plantas, né? Quais são as partes da planta? A planta da soja, né? Aqui está uma figura da planta, ela é do tipo raiz pivotante, né? Lembra que nós temos raízes fasciculadas de gramíneas, né? Como a cana, aquela raiz chamada de cabeleira, e as dicotiledôneas, nós temos essa raiz pivotante, que é uma raiz principal, seguida pelas raízes laterais, tá? Aqui, nessa região, logo abaixo do colo, tem os nódulos, que nós vamos ver o que são esses nódulos, que são das bactérias, fixadores de nitrogênio, tá? Aqui já estou acima do solo, aqui essa região logo abaixo da superfície do solo é o hipocótilo, né? Que é o início do caule da planta. Aqui essas duas que parecem ser umas folhas, né? Parecem ser duas folhas, na verdade são os cotilédones que se abriram do grão, né? Da semente, tá? Então aqui é uma folha unifoliolada, que ainda não é a folha que vai produzir o ramo, a vagem, e essa sim, aqui, gema auxiliar, seria
aqui a axila, né? Axila do ramo, ou seja, bem a parte de inserção do ramo no caule, aquilo é chamado de gema axilar. Ponto de crescimento é aquela no ramo aonde está desenvolvendo a gema axilar, desenvolveu um ramo e esse ramo é onde ele vai crescer. Então, bem aqui é o ponto de crescimento do ramo, tá? O pecíolo é essa parte basal do caule, basal não, apical do caule, aquela parte de cima do caule, e essa sim é a folha trifoliada, né? Aqui, ó, uma, duas, três. Veja que de um ramo sai uma folha que a gente chama de trifoliada. O que quer dizer? É essa folha aqui, sim, que vai aqui, a folha as folhas trifoliadas estão fechadas, aqui já estão abertas. Então, é dessas aqui, desses ramos, que vão sair as flores, as vagens e as sementes, tá? Vamos falar um pouco sobre os estágios fenológicos da soja, né? Para que serve estágio fenológico? Estágio fenológico é para a gente unificar a fase que a planta está, né? Que nem nós não podemos falar em altura, falar assim, você lá conversando com seu vizinho, você conversando na empresa onde vai fazer a venda dos seus produtos, dos seus defensivos, você não pode falar que a minha cultura está, por exemplo, com 30 centímetros. Falar assim, eu preciso aplicar tal defensivo agrícola para minha cultura com 30 centímetros. Eu não posso falar em altura de planta, porque dependendo da região, dependendo da cultivar, dependendo do país, ela vai ter uma característica, uma altura, se é de hábito determinado, se é de hábito indeterminado. Então, o estágio fenológico, ele vem para isso, para padronizar com todo produtor o estágio que está, o desenvolvimento daquela planta, como ela está. Tá? Então, na aplicação de defensivos agrícolas, eu tenho que obrigatoriamente saber o estágio fenológico, o ciclo que aquela planta está. O estágio, estádios, tá? Não é estágio, é estádio o correto. Então, o estágio da planta da soja, da cultura da soja, é estágio V, estágio E. O que é o V? De vegetativo. É o estágio que a planta está em crescimento, né? Lembra que eu falei lá no começo? Estágio vegetativo, ela está em crescimento. Estágio reprodutivo, ela está em desenvolvimento, ou seja, ela parou de crescer, ela mudou de fase. Estágio reprodutivo, o que é? Quando ela produz os filhos, né? O que é o filho de uma planta? É a semente. Então, ela saiu do estágio de crescimento, que é o vegetativo, e passou no estágio reprodutivo, que é onde ela começa a produzir os grãos, ok? E dentro do estágio vegetativo e dentro do estágio reprodutivo, tem as suas peculiaridades, tá? Que nós vamos ver, começa no VE, vai subindo os Vs, passa do R1, R2, R3 até chegar no R8, sendo que esse ciclo todo, dependendo da cultivar que nós falamos, precoce, médio ou tardia, leva de 100 a 160 dias, tá? Então, o primeiro estágio da soja, que é o chamado estágio VE e estágio VC. Estágio VE é aquela quando acabou de ocorrer a germinação da semente, é denominado estágio VE. Após o estágio VE, vem o estágio VC, que é o estágio dos cotilédones abertos. Vejam aqui, ó. Lembra que a semente ela é dividida em duas partes, né? Quando a gente abre ela, ela abre em duas partes. Aqui, uma parte e a outra parte, são os cotilédones da semente. Ó, abriu o cotilédone aqui, aqui ela emergiu, estágio VE. Abriu os cotilédones da semente, é o estágio VC, né? O estágio de cotilédone. Passou o estágio de cotilédone, entra os estágios V. Isso aqui é fundamental na cultura da soja, a gente reconhecer os estágios fenológicos, tá? Fundamental. Por isso que nós vamos falar sobre isso, né? Um bom tempo aí nessa aula sobre isso, né? Um bom tempo, assim, bem explicado, bem detalhado, né? Quais são os estágios da planta da soja, porque é fundamental para fazer qualquer aplicação de defensivo agrícola, de controle da planta, né? De época de colheita, pelos estágios fenológicos, é por aqui que a gente faz, tá? Então, depois do estágio VC, que é de abertura do cotilédone,
entra os estágios V1, V2, V3, V4, V5, V6 e até o número de nós, ou seja, o número de ramos que tiver. Então, veja que esse primeiro eu não conto. Por quê? Porque é a folha unifoliada, não é a trifoliada. Então, o primeiro ramo trifoliado eu chamo de V1. Segundo ramo, estágio V2. O terceiro ramo, estágio V3. O quarto ramo, estágio V4. E assim sucessivamente, até chegar lá no sexto, sétimo, né, oitavo, não vai passar disso, número de ramos, tá? Então, vai subindo o V1, V2, V3, V4, de acordo com os ramos de folhas trifoliadas, né? Então, aqui embaixo eu tenho a folha cotiledonar, que eu não conto. Aqui eu tenho a folha unifoliada, tá vendo aqui, ó, uma folha unifoliada. Então, eu não conto, eu começo a contar a partir da primeira folha trifoliada visível. Então, veja aqui, ó, aqui eu tenho aquelas folhas. Vejam outra característica da folha unifoliada, que elas estão, não estão intercaladas, né? Elas estão abrindo cada uma para o seu lado, não intercalado. Quando ramificação de folheada, abre uma para um lado, a outra para o outro, né? Como essa foto aqui, ó. Aqui, ó, abre essa para um lado, abre essa para o outro. Então, elas são intercaladas do lado do caule. A folha unifoliada, ela não se intercala, ela fica no mesmo ponto de inserção no caule. Essa aqui é a primeira trifoliada visível. Então, essa planta está no estágio V1. Estágio V2, ó, essa eu não vou contar porque a folha unifoliada. Essa aqui eu conto porque, ó, a folha trifoliada. E aqui eu estou tendo visivelmente a outra folha trifoliada aberta. Então, é o meu estágio V2. Uma folha trifoliada, V1, duas folhas trifoliadas, V2, e assim sucessivamente, ó, V3, V4, e assim vai, quanto ela não emitir a flor. Depois que ela emite a primeira flor, ela sai do estágio V e entra para o estágio E, tá? Então, no estágio V é onde começa a formação de ramificação, tá? Sempre aqui na primeira folha trifloriada, do lado de cima é minha última, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui nós estamos no estágio V6, tá? E a ramificação é de extrema importância, tá? Porque, como nós comentamos, cada folha, cada ramo vai ter a sua vagem, que vai ter o seu grão, tá? Cada ramo uma vagem, tá? No estágio V5, a planta já está basicamente com seu stand definido, já está com a sua capacidade aí de produtividade, de formação de grãos, de vagens, já definidas a partir do estágio V5, então é a hora que eu tenho que manter a planta no limpo, sem mato, sem erva daninha e com plantas e com pragas e doenças controladas, tá? Nesse estágio, as principais pragas são a lagarta elasmo e a lagarta rosca, tá? São as principais pragas dessa época de estágio vegetativo, tá? Sempre lembrar que a praga nunca vai ser totalmente extinta, nem deve ser, ela tem que ficar no nível de controle, tá? Quando atinge o nível de controle, é a hora que eu tenho que fazer o meu geralmente, né? Lembre-se sempre do MIP, eu devo deixar o controle químico para o final, mas no caso da soja, é quase que via de regra eu fazer um controle químico, porque eu preciso de uma ação muito rápida, né? Como a cultura é de ciclo curto, e se eu não tiver uma ação rápida de controle de praga, eu corro sérios riscos de perder a minha lavoura. Então, o controle mais rápido que se tem de pragas é o controle químico, tá? Então, por isso que ele é amplamente utilizado e necessário na cultura da soja, se nós quisermos ter uma produtividade, uma produção necessária para abastecer o país, tá? Nós temos que abrir, lançar a mão dos defensivos químicos, tá? E outras pragas, vejam que são boa parte, quase que aí 100% de lagartas, né? Então, as lagartas são aquelas lagartas que se alimentam da planta, das folhas, causando aí perda quase que total
da produção, certo? Então, lembre-se sempre que eu nunca posso deixar chegar no nível de dano econômico. Isso aqui na disciplina de controle fitossanitário, vocês aprendem toda essa questão de a hora que tem que entrar com o controle, tá? Então, não vou entrar em maiores detalhes e as doenças principais que ocorrem dentro do ciclo vegetativo, tá? Então, vamos falar do ciclo, do estágio de reprodutivo. Então, a planta emitiu a primeira flor, ela já entra no estágio reprodutivo, para de ser o estágio V, né, o V1, V2, V3, que é o estágio vegetativo, e entra no estágio R. Assim que surge a primeira flor, entra no estágio R1. Veja que cada uma, né, aqui, ó, de R1 a R8. R1 é a primeira flor e R8 é a hora de colher, tá? Então, que hora que eu colho a soja? A hora que eu atingir o estágio R8, tá? Então, aqui, ó, estágio R1 é quando abre a primeira flor. Veja aqui essa foto. Aqui eu cheguei no estágio R1. Estágio R2 é que tem uma flor aberta nos últimos 2 ramos. Então, aqui, ó, atingi o estágio R2. Estágio R3 é quando a vagem, veja que aqui é uma vagem, ela tem 5 milímetros de comprimento, ou seja, não é nem um centímetro, bem, aquela coisa bem miudinha, é a primeira vagem de 5 milímetros, eu já estou no estágio R3. Estágio R4, a vagem está chegando a 2 centímetros de comprimento. Estágio R4, eu estou com as vagens de o grão, aqui eu já meço o grão, tá vendo o grão aqui? Aqui eu já consigo medir o grão. Então, grão com 3 milímetros, eu estou no estágio R5. O grão cheio ou completo, veja aqui, ó, o grão já está cheio, completo, eu estou no estágio R6. A vagem já começa a secar, a vagem começa a atingir a coloração, espectro de marrom, né? Começa o espectro de secagem. Isso na internet sobre estágio de secagem, eu estou no estágio R7 e quando ela está totalmente madura, eu estou 95% das vagens estão maduras, em 95% das plantas da lavoura, eu já estou no estágio R8, é a hora da colheita, tá? Então, é muito importante eu conhecer, eu saber identificar cada um desses estágios, por quê? Porque cada estágio desse, eu tenho o trato cultural a ser feito, eu tenho a adubação e, principalmente, o defensivo agrícola a ser aplicado em cada fase de estágio fenológico, tá ok? Então, e tem fase que eu já não faço controle de defensivo ou nenhum outro tipo de controle. Por exemplo, aqui no R7, R8, eu já não faço mais controle nenhum. Então, por isso a importância de eu saber reconhecer cada estágio da cultura, tá? Então, vejam aqui, ó, cada estágio, desde o R1, a primeira flor, para R2, R3, R4, R5, né? Até o estágio R1, R3, eu vejo pela flor. Do R4 em diante, eu vejo pela vagem, tá? Então, isso é de extrema importância para a cultura da soja, eu saber reconhecer o estágio que a planta se encontra, tá? Com relação à germinação e emergência, como que ocorre? Primeiramente, a planta absorve água, a semente, eu plantei, a planta absorve água, ela lança a radícula, né? Lembra-se que uma semente, ela já está formada, né? Aqui dentro da semente, nós já temos uma planta miniatura, né? Com a radícula, a plúmula, que são as folhas, a raque, né? Que já é a estrutura da planta, já está dentro da semente. Então, quando eu planto, ela ganha água e já emite a radícula. Veja aqui, ó, a radícula sai do grão, ela começa a descer, né? Pela própria característica da planta, de todas as plantas, né? Ela começa a descer. A raiz desce no sentido da gravidade. Então, ela começa a descer. Quando começa a emitir as raízes laterais, essa parte de cima da raiz começa a subir com relação à luz, procurando a luz, né? Então, as raízes se aprofundam
e a parte de cima começa a procurar luz. Então, ocorre emergência de 5 a 8 dias após o plantio. Essa parte da radícula agora já não é mais a parte da raiz, ela começa a formar o caule, empurrando o grão para cima, que vai abrir e produzir a semente para cima, que vai abrir os dois cotilédones e por aí adiante até formar uma plântula normal, tá? Então, eu faço o plantio sempre após ter um acúmulo de 80 a 100 milímetros de água naquela região, tá? Então, eu sempre espero dar aí um acúmulo de 80 a 100 milímetros, né? Desculpa, acho que falei centímetros, mas sempre eu espero aí uma chuva, um acúmulo, né? Não uma chuva de 100 milímetros, que é danosa, né? Mas um acúmulo de por volta de 80 a 100 milímetros, aquele solo já está apto a receber a minha semeadura, tá? Solo muito saturado, não deve se plantar. Com um acúmulo muito maior de 100, não devo plantar. Nem fazer. Tem alguns produtores que fazem o plantio no pó. O que, que é? É a hora quando o solo está muito seco. Alguns plantam com o solo muito seco, esperando a chuva. É arriscado, mas muitos fazem, né? Então não pode estar nem muito, não pode estar saturado e também não pode estar no pó, apesar de alguns produtores fazerem isso, né? O plantio no pó e esperando a chuva logo depois, mas com a certeza de que vai chover logo ali nos 2, 3 dias após o plantio no pó, tá? Considerando sempre o tipo de solo. Deixa eu ver, o João fez uma pergunta, melhor profundidade. Nós vamos chegar lá, João. Aguarda um pouquinho aí que eu já vou te responder qual que é a melhor profundidade, tá? Sendo, né, eu disse da umidade, cada época, cada estágio, tá vendo aqui a importância dos estágios? Então, ó, eu sei que aqui entre R2, R3, R4, R1 é a hora que eu preciso de mais água, né? O que é aqui, ó? ET, evapotranspiração. É quando a planta tem maior perda de água, então, portanto, eu preciso de uma maior disponibilidade de água nessa região aqui do estágio entre o R1 e o R5, né? Então, tá vendo a importância da gente conhecer os estágios fenológicos. Então, tá aí, João, a profundidade que você perguntou, o ideal é de 2,5 a 5, tá? A gente sabe, às vezes, tem produtor que prefere 7 centímetros de profundidade de sulco, de plantio, mas o ideal para a soja é de 2,5 a 5 centímetros. Mais profundo que isso, a planta tem dificuldade para romper a camada de solo em cima, né? Porque lembre-se que se você plantar 7 centímetros, a planta vai ter que romper uma camada de 7 centímetros do solo para poder germinar, né? Então, isso aí pode ser que prejudique que alguma semente acabe morrendo antes de conseguir emergir. E muito raso, qual que é o problema de plantar muito raso? É que nessa camada superficial do solo a temperatura se eleva muito. Então, queima a semente também. Então, menos de 2,5 é muito raso, queima a semente, e maior que 5, corre o risco da planta não conseguir vencer aquela camada de terra por cima. Sementes, né? A gente sempre ouve falar de inoculação de semente com bactérias do tipo risóbio. O que essas bactérias fazem? Elas criam nódulos, elas formam nódulos, né? Então, aqui, uma semente vermelha dessa cor, você sabe que a semente não tem essa cor, a semente tem aquela coloração palha, né? Amarronzada. Então, por que a semente ela tem essa cor vermelha? Porque são sementes inoculadas com bactérias. E por que faz essa inoculação com bactérias? Esse aqui é um nódulo formado por essas bactérias. Aqui, ó, são nódulos na raiz. Aqui, ó, nódulos formados logo abaixo daquela zona da superfície do solo. O que essas bactérias fazem? Elas fixam nitrogênio da atmosfera, fixam no solo. Então, ela está fornecendo nitrogênio para a planta. Aquele nitrogênio, quando ele está na atmosfera, a planta não consegue absorver, ele precisa estar em forma mineral no solo. E quem faz essa fixação do nitrogênio
atmosférico no solo são essas bactérias do tipo Rhizóbio, né? Bradyrhizóbio japônico é a mais utilizada para tratamento de sementes de soja, tá? E é tão eficiente essa fixação de nitrogênio pelas bactérias que acaba substituindo o a adubação com nitrogênio. Então, isso dá um custo-benefício muito atraente, muito atrativo para o produtor, né? Substituir a adubação de nitrogênio, que é caro, pela inoculação de bactérias do tipo Rhizóbio na semente, tá? Quando abre a planta para saber se a bactéria está fazendo, lá nos estágios iniciais da planta, ela tem que estar com essa coloração vermelha, tá? Plantas, nódulos claros não estão fazendo a fixação. Nódulos têm que estar nessa cor escura que ele está trabalhando. Adubação da soja tem uma conta, um parâmetro, uma regra básica que se calcula, né, que para cada saca de 50 quilos de soja, para cada saca, eu preciso de 5 quilos de nitrogênio no solo, tá? Então, se eu vou produzir, eu tenho minha estimativa de sacas de 50 sacos por hectare, então, se cada saca precisa de 5 quilos, esse é um método prático, né, que o produtor utiliza, mas é uma boa base, né, que o pessoal da pesquisa já nos mostrou isso, que para cada saca de soja que eu produzir, eu preciso de 5 quilos de nitrogênio de adubação no solo, né? Então, olha lá, se eu tenho uma estimativa de produzir 50 sacas, 50 vezes 5, eu tenho que pôr 250 quilos de nitrogênio no solo. Geralmente, a forma utilizada é a ureia tem 45% de nitrogênio, então, para eu chegar nos 250 quilos, eu tenho que aplicar 550 quilos por hectare de ureia para eu ter 250 quilos de nitrogênio, tá? Mas, o que eu não acabei de falar da inoculação com bactérias, né? Os nódulos substituem, exatamente. E a adubação nitrogenada mineral, ela atrapalha a nodulação, ela atrapalha a fixação de nitrogênios pela bactéria. Então, quando eu faço uma boa inoculação, eu compro semente inoculada, eu, via de regra, não necessito fazer a aplicação de nitrogênio, tá? Pelo contrário, se eu faço a aplicação de nitrogênio, eu atrapalho a fixação biológica de nitrogênio, tá? Localização do adubo. O adubo, ele tem que ficar aí, em média, de 2,5 a 5 centímetros abaixo da semente, né? Então, eu falei, ó, uma semente, vamos falar, tá aqui o suco dela de 3 centímetros, o adubo tem que ficar aí por volta de 5 centímetros abaixo da semente. Quem faz isso é o próprio implemento, mas a gente regula, né? Então, ela tem que ficar ligeiramente ao lado, o adubo, né? Tem que ficar ligeiramente ao lado da semente, a 5 centímetros de profundidade. Por quê? Porque a raiz, quando se desenvolver, ela consegue interceptar o adubo de forma mais eficiente, tá? Se ficar muito próximo ao adubo da semente, corre o risco de danificar a semente, queimar a semente, tá? Controle de planta daninha é fundamental. Nós temos até a soja transgênica que facilita esse trato, né, de controle de plantas daninhas, porque as plantas daninhas crescem muito rápidas, né? Então, eu não tenho tempo de fazer outro tipo de controle sem ser o químico na soja, porque senão a planta daninha vai crescer mais rápido, ela é rústica, cresce mais rápido, produz mais sementes rápido do que a cultura da soja, do que a maioria das culturas, né? A planta daninha é mais rápida do que a maioria das culturas, por isso que ela é daninha. Então, ela crescendo mais rápido que a cultura, ela vai roubar água, roubar luz e roubar os nutrientes da sua cultura. Então, se adubou para a soja, e se você deixar a planta daninha, ela vai consumir toda a água, nutriente, luz solar e, além disso, hospedar pragas e doenças que são prejudiciais à soja, tá? Nós já estamos chegando aqui na fase final da aula.
Tem algo muito importante que deve ser dito na cultura da soja, que é o vazio sanitário. O que é o vazio sanitário? É um período onde não pode haver o cultivo da cultura da soja. Por que isso? Nós temos uma doença muito grave, que é a ferrugem, né, da soja. É uma praga, é um fungo que dá na soja, que ela é muito prejudicial. Então, o Ministério da Agricultura estipulou um período onde não se pode haver o cultivo da soja. Para quê? Para que não tenha aonde esse fungo se procriar. Ou seja, se ele não tem mais onde se hospedar, se ele não tem mais a planta hospedeira, você está fazendo o controle dessa doença. Então, para cada região, tem a sua época de vazio sanitário, né? O Paraguai também se adapta a essas regras de vazio sanitário, tá? Então, nessas épocas aqui, ó, para cada estado, não pode haver a cultura da soja sendo cultivada, tá? Então, se houver uma fiscalização, e isso aqui não precisa nem forçar o produtor a fazer, porque o maior interessado a controlar a ferrugem é o próprio produtor. Então, ele não vai fazer o cultivo para não ter nessa região. Então, você vai vendo que o cultivo ele vai subindo, acompanhando do sul para os estados do centro, de modo a que não tenha a cultura da soja, para que nesse vazio a ferrugem não tenha aonde se alojar, se hospedar, né? Então, isso vai fazendo um controle natural da doença, tá? É importante dizer que eu disse, é importante salientar, né, do que eu disse que os estágios R1, R2, eles não são, a soja não é uma máquina, né, de programada para encerrar um ciclo e começar outro. O ciclo se sobrepõe, tá? Então, o florescimento ocorre junto com o crescimento, o desenvolvimento da vagem ocorre junto com o florescimento, o enchimento da vagem, então, não é uma máquina, né? O ciclo se sobrepõe. Por isso que, quando a gente tem que considerar o estágio R1, é onde mais de 50% esteja naquele estágio, é o que eu considero o estágio de fato. Naquelas condições, é o estágio de fato que eu estou com a minha cultura, tá? Então, olha lá, o estágio reprodutivo R7 é aquele estágio onde eu já estou perdendo a umidade do grão, o grão já está chegando na coloração amarelo palha, né? Então, eu já estou chegando na fase de colheita, que é o estágio R8, né? Que, como eu disse, quando tiver 95% das vagens maduras, eu espero aí por volta de 5 a 10 dias para ela atingir os 15% de umidade, que é o ideal para ser colhido. Acima disso, eu tenho problema de armazenamento e colheita. Abaixo disso, eu tenho problemas de perda de grãos na lavoura, tá? E se eu colher acima de 15, o meu custo com a secagem é muito alto. Alguns produtores fazem uso de dessecação. O que é a dessecação? Como eu disse agora há pouco, né, que sobrepõe algumas fases. Pode ter, eu ainda esteja plantas menos maduras, mais verdes, né, com caule, com folhas verdes, e outras já bem maduras. Então, a operação de dessecação, ela homogeneiza, ou seja, ela seca todas as plantas, né, de modo a que sejam todas colhidas secas, né, todas colhidas no grão, com a umidade ideal, com a umidade uniforme em toda a lavoura, tá? Nesse estágio aqui, eu já não faço mais controle algum, né? Já não justifica mais eu fazer nenhum tipo de controle de praga, já não justifica eu fazer mais nenhum tipo de adubação, ou seja, aqui nenhum dano ambiental vai me estragar o meu grão, né? Aqui pode fazer seca, pode fazer chuva, pode fazer frio, que aqui eu já não prejudico mais o meu grão. Ou seja, aqui já a minha lavoura já está pronta, né? Eu só estou esperando secar um pouco para fazer a colheita, o estágio reprodutivo R8, eu já não faço mais nenhum tipo não se justifica fazer mais nenhum tipo de trato cultural, tá? Então, enfim, chegou na colheita, né? Eu fiz toda nós estamos desde lá da escolha da cultivar, do preparo do ambiente, a escolha da região a ser plantada, até chegando
finalmente aqui na colheita, tá? Então, o que é importante da colheita? É não ter perdas. Como eu diminuo minhas perdas? Velocidade. Qual que é o problema da velocidade? A velocidade elevada, ela, oh, deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Chuva demais nesse estágio não mancha o grão? Ô, João, basicamente, quando chega no R8, eu já estou com o meu stand já definido, meus grãos já não vão mais sofrer, a não ser, sim, vai provocar mancha, se eu não colher antes de um período muito chuvoso, né? Então, quando fala assim, ó, ela atingiu o estágio R8, eu tenho que colher antes da chuva, sim. Porque se eu deixar chover depois do meu estágio R8, eu vou ter atraso na colheita, aí sim, eu posso ter perda de grãos, eu posso ter atraso até para fazer os outros cultivos, né? Que depois da soja entra o milho, entra o algodão, então eu devo colher sim antes da chuva, tá? Provoca sim. Então a sua pergunta provoca, apesar de que a planta já está definida, seu estande, seu grão, sua produtividade, mas eu não posso atrasar a colheita por conta da chuva, não. Eu tenho que, por isso que muitos produtores fazem a dessecação quando a previsão é de que vai coincidir os seus dias de colheita com a chuva, a média ou uma previsão, por isso que o pessoal da lavoura sempre tem lá as suas empresas de previsão do tempo por conta disso. Se eu ver que vai chover na semana que eu vou fazer a colheita, eu faço uma dessecação antes, porque a chuva pode ser prejudicial, sim, para a produção, tá? A sua pergunta aí. Então, voltando, né, para perdas na colheita, qual que é o problema da velocidade? Se a máquina deslocar muito rápido e o giro do molinete, o que é o molinete? É esse aqui, essa aqui que vai girando e alimentando, jogando o grão para dentro da colheitadeira, né? Então, se eu estou andando com a máquina muito rápido, ou o giro, ou ambos, né, do molinete está muito rápido, o que acontece? O grão abre, a vagem abre antes de entrar na colheitadeira, antes de entrar na colhedora. Então, a vagem abrindo antes de entrar na colhedora, o que vai acontecer? O grão vai ficar no chão, né? A vagem eu tenho que debulhar, abrir dentro da máquina. Se eu abrir a vagem fora da máquina, o grão vai cair no chão, né? Então, a velocidade de deslocamento e o giro do molinete é fundamental, porque como a palha, a vagem já está bem seca, né? Deiscente. O que é deiscente? Querendo abrir, né? Então, eu tenho que colher exatamente antes dela abrir, mas de um ponto que ela esteja facilmente destacável, né? Abrindo para expor a semente. Então, a velocidade provoca isso. A abertura da vagem antes de chegar na máquina, né? Então, tem as regulagens das máquinas, né? Abertura de côncavo, velocidade de cilindro, peneira. Eu até pus aqui um desenho. O que é o côncavo? O côncavo é isso aqui, ó. Tá vendo? O côncavo tá aqui. Aqui tá meu molinete. O molinete tem a barra de corte, onde joga a planta aqui dentro. Aqui no côncavo é quem vai fazer a debulha, que vai abrir a vagem e despejar o grão, né? Então, tá vendo aqui, ó, tem uma abertura do côncavo, né? Então, esse aqui é o côncavo, e aqui eu tenho uma abertura do côncavo, onde eu vou mais para frente ou mais para trás, eu regulo o ângulo do côncavo de modo que o cilindro, né, esse aqui é chamado cilindro de trilha, esse cilindro, ele faça o movimento sem danificar o grão, apenas abrindo a vagem. Então, essa regulagem aqui, esse ângulo do côncavo é fundamental, porque a partir daqui o grão já vai estar caindo nas peneiras, aqui são peneiras, né, onde elas se agitam, aqui cai o grão. Nessa esteira aqui cai o grão e vai para o depósito da máquina. Aqui eu tenho um vento que sopra. Então, ó, passou no côncavo, eu separei a semente do grão, o grão cai na peneira. Aqui, esse ventilador me faz o vento que joga a palha fora. E o grão vai cair na esteira que vai para os depósitos, né? Vai para o sistema de armazenamento de grãos, o graneleiro da colheitadora, tá? Então, isso aqui é chamado sistema de trilho, onde é composto pela peneira,
ventilador, peneira superior, peneira inferior, tá? Aqui dentro, estou aqui, ó, o sistema de trilhas aqui, ó, côncavo, e aqui é o sistema de trilhas, onde eu tenho vento, peneira superior, peneira inferior, onde o grão cai, vai para o depósito, e o ventilador é quem me sopra a palha para fora, tá? Então, essa regulagem de côncavo, de trilho, a velocidade do ventilador aqui, de limpeza da palha, é fundamental para que eu não tenha perda, tá? E por último, e fundamental, a perda é na altura do corte. Qual que é a altura do corte? Essa aqui, ó, tá vendo aqui? É a base de corte da colhedora. Então, aqui, essa aqui, ela vai se agitando para lá e para cá. Então, quando eu tenho alturas de corte, daquela base que eu mostrei para vocês agora, com 16,5 centímetros para cima, mais alto, eu tenho uma perda de 12%. Quando aquela base de corte está em 9 centímetros, a perda é de 5%, que é aceitável, né? Até 5% é aceitável de perda. Então, eu tenho que trabalhar 9 centímetros. E se eu trabalho com altura de corte com 16,5, a perda é muito elevada. Mas por que não trabalha, então, rente o solo? Porque a gente sabe que o solo não é um tapete, né? O solo tem as variações. Uma variação de 9 centímetros é facilmente, né? 9 centímetros é um pouco mais aí de 4 dedos, 5 dedos, né? Então, o solo tem essa variação, essa ondulação, né? Então, eu não consigo trabalhar muito menos do que 9 centímetros, então vai dar uma perda por volta de 5%, até 5% é o ideal, é o aceitável, tá? Que é essa altura da barra de corte, né? Então, ela não consegue, obviamente, trabalhar colada no chão. Com 16 de altura, a perda é muito elevada. Então, trabalha com média de 9 centímetros, que ainda vai dar uma perda, mas é uma perda aceitável, tá? E a planta tem que estar com altura mínima de 60 centímetros. Por quê? Porque quando ela tem uma altura de 60 centímetros, a primeira vagem está abaixo, está acima da barra de corte, tá? Então, a barra de corte tem que passar embaixo da última ramificação, da última vagem, tá? Então, plantas com menos de 60 centímetros, a última ramificação, a última vagem pode passar por baixo da base de corte da colheitadeira, tá? Então, o que eu tinha para aula é isso, né? Tenho aí um roteirinho de aula que me ajudou bastante aí do engenheiro agrônomo Rogério Ferreira, mas o que eu tinha a dizer é isso. Eu vou interromper a gravação e a gente fica somente com o chat nesse momento.